ok? Então, voltando aqui, Assis, olha só, foi uma sequência de um histórico emocional cansado, né? Por exemplo, não foi apenas aquele instante lá na prefeitura de abril a julho de 2019 e 17. Eu vinha, assim, comentando, eu acabei de falar aí, né? Esses 8 anos de Olinda, cuidando de gente lá. Chego em Petrolândia com essa paixão pelo ministério local, cuidando de tanta gente, a ONG que a gente assumiu e cuidou intensamente. Tudo isso foi gerando o quê? Uma estafa emocional e o meu não cuidado de saber repousar, saber cuidar de mim mesmo. Cuidava de tanta gente, mas não cuidava de mim mesmo. Então, o que é a síndrome de burnout? É um adoecimento por excesso de trabalho e enfraquecimento emocional. Então isso foi gerando em mim o quê? Uma impotência, uma estafa emocional que me fez recuar, parar no tempo e no espaço. Então isso foi realmente a causa maior, né? O não cuidar de mim mesmo. Eu não planejei isso aconteceu por causa dessa minha teimosia de cuidar de todo mundo e não cuidar de si mesmo, né? Então, de fato, a síndrome de burnout, né, foi o principal empecilho para que eu continuasse caminhando como prefeito nessa cidade, né? Isso me causou um momento muito tenso, muito triste, né? Mas eu posso lhe falar sem medo de errar, né, da minha autorresponsabilidade. Quando identifico o meu adoecimento e vou ao tratamento em Recife, o doutor Nazareno, que foi meu professor de psicologia no seminário, ele me disse então lá que eu estava então com essa dificuldade, com esse dilema, não é? Me sentindo enfraquecido, eu passaria de 6 meses a 1 ano tendo que parar e cuidar de mim. Analisando essa questão toda, eu percebo que se eu continuo enfraquecido, adoecido emocionalmente, tentando caminhar como prefeito, eu prejudicaria toda uma cidade. Ok, Ricardo. Então você está assumindo que a sua renúncia não tem nada a ver com o grupo, porque muito foi dito, né, que o grupo não estava dando suporte, que você estaria chateado com o grupo, enfim, que o grupo tinha, inclusive, lhe atacado com críticas, das críticas que você recebia, a maioria vinha do grupo, então parte do grupo, então não tem nada a ver com isso aí? Não, Assis, porque ainda que houvesse desentendimentos por causa do jeito de ser, né? Porque eu sou diferente do Lorival, o Lorival é diferente de Marquinhos, ainda que houvesse nossas diferenças por conta do jeito de ser, mas o grupo que me elegeu não foi o grupo que me retirou, não. Aí foi a minha decisão de parar de estar governando a cidade adoecido. Então eu não posso responsabilizar aqui o grupo, nem Lorival Simões, ainda que alguém me diga, me compartilhe, Lorival deve ter feito alguma coisa aí contra você, usando os blogs, não sei o que, Lorival está usando tal pessoa para falar mal de você. Não. Lorival, como ele mesmo disse, ele tinha mais o que fazer, estava cuidando das suas coisas lá. Se interferiu, não foi com intenção de forma alguma de me atingir no emocional, nem em nenhuma outra área, né? Como também as pessoas do grupo, de uma forma geral, não planejaram e não me atingiram. Aquelas denúncias, contenda, aqueles ataques, eu atribuo ao momento tenso que vivemos naquela época, mas não um planejamento para me tirar de lá. Não, isso aí eu me autorresponsabilizo, eu decidi sair, porque eu entendi de forma madura, conversando com a família e com a minha liderança na igreja, que continuando adoecido como eu estava, eu prejudicaria a cidade. Agora, confidenciando a você aqui algo que eu não contei para ninguém, eu tinha consciência que se Jane não assumisse no meu lugar, eu teria que me esforçar, ainda que eu morresse, eu ficaria até o fim. Somente eu e a minha esposa sabíamos disso. Ao conversar um pouco com o Lorival, um pouco com o Marquinhos, mas principalmente com Jane, eu dizia para minha esposa, Líbia, me ajuda a entender.
se Jane não resolver assumir o meu lugar... Quando você está amadurecendo a ideia de renunciar. Quando eu estava naquela licença médica, isso, em junho eu pedi licença médica para ir a Recife. Então naquele bate-papo ali eu percebi que meu adoecimento, o tratamento iria de 6 meses a 1 ano, de forma terapêutica, eu teria que desacelerar, repensar o meu emocional. Então o psicólogo Nazareno fala que tem gente que em 6 meses está ótimo, está enxuto, mas tem gente que passa 1 ano a 1 ano e meio tratando do burnout. Uma das coisas de orientação, Assis, é que deve se ausentar da atividade estressante quem quer se curar da síndrome de burnout. Então, eu tinha 2 opções, ou me tratar e continuar trabalhando, ou realmente de forma responsável, percebendo que Jane não renunciaria, porque seria muito triste para a cidade, 2 renúncias. Quando eu tive a certeza que Jane daria conta, tinha sobriedade o suficiente para assumir o meu lugar e continuar o mandato, foi ali que eu disse à esposa, em julho, antes do dia 31 de julho, quando eu voltei do Recife, eu disse: Líbia, você percebe como eu que Jane vai continuar? Líbia disse ok. Então eu decidi com a minha esposa que realmente renunciaria em agosto. Eu não iria usar os 3 meses de licença ou os 6 meses que eu tinha direito a me tratar. Eu sabia que Petrolândia precisava naquele momento de um governante ou de uma governante capaz de estar bem diante da cidade e diante dos problemas. Então, de forma responsável, Assis, eu sou autorresponsável, eu decidi renunciar para cuidar de mim mesmo e abençoar a cidade com a gestão da minha vice-prefeita, no caso, Janielma Souza. Ok, então, em relação à pergunta há pouco, que muito foi dito também que Lorival é quem estaria puxando o seu tapete, então você retira isso aí. Retiro. Lorival, há pessoas que não gostam dele, falam mal dele, como todo ex-prefeito, como todo ex-político, né? Aliás, não é ex, ele continua como político, né? Mas assim, há pessoas que têm problemas relacionais com ele, mas comigo não há. Eu não sou íntimo do Lorival, mas ele me respeitou, inclusive ele e Marquinhos me deram a honra de ser prefeito, quer dizer, eu tenho que agradecer a Deus. A história da família Simões, ninguém pode depreciar, não acho que não é sábio, nem Dr. João, nem Fabiano, nem ninguém depreciar uma história que aconteceu de bem com a cidade, né? Então abençoamos, respeitamos o histórico do Lorival, mas não foi ele que é causador da minha renúncia, não foi um grupo em si, foi o meu adoecimento e a minha decisão de me cuidar, né? Eu abri mão desse bom salário de prefeito, desse poder político momentâneo para cuidar de mim mesmo, aprender com os meus erros e recomeçar no lugar onde eu sempre estive, que é, né, como pastor, como servo nessa cidade. Ok, no caso o Ricardo já voltou a assumir a igreja, né? Isso. Após a minha renúncia em agosto de 2017, 6 meses depois, eu já estava pregando na igreja. De ouvinte, Ricardo, primeiramente sobre o comando, se você voltou, você mudou. E se houve prejuízo, a política atrapalhou a igreja? Sim, de certa forma, não um prejuízo total, mas, por exemplo, nós chegamos em 2015, 2016 a ter 500 pessoas congregando, né? Eu não quero encher a minha bola, mas assim, sou carismático, carinhoso com as pessoas, então a nossa liderança, o nosso povo atraiu comigo, com o meu ministério, mais de 500 pessoas, e após a minha renúncia, por causa assim, do desânimo de algumas pessoas, por exemplo, né, algumas pessoas que não foram contratadas, pessoas que não foram, ficaram decepcionadas porque eu não me tornei o prefeito por mais tempo. Então, algumas dessas pessoas, também por fragilidade delas, desistiram de congregar na igreja. Agora, é claro, falta de maturidade, porque, por exemplo, eu não morri, eu não deixei de ser pastor, eu apenas abri mão do meu mandato. Então, uma pessoa madura e sóbria vai entender: poxa, o meu pastor falhou, o meu pastor cansou, meu pastor adoeceu, mas ele é o meu pastor. Então, ninguém devia desistir de mim porque eu renunciei. É como um casamento, sua esposa ficou doente em algum momento, você vai abandoná-la porque ela ficou doente? Um funcionário seu, um amigo seu, teve um problema e recuou no momento que você esperava que ele fosse adiante, mas ele está dizendo que
foi por causa da saúde dele. Se você o ama de verdade, você não abandona seu amigo, nem seu pai, nem sua mãe, nem ninguém que você tem em consideração, porque adoeceu. Ora, você vai virar a página. Eu resolvi assim, após a minha renúncia, virar a página, cuidar da minha saúde e servir no dom ministerial que Deus me deu, que é o dom de cuidar de pessoas e de servir as pessoas com o meu dom e com o meu talento. O fato, Ricardo, você como pastor e posteriormente como prefeito, né? Você teria também se estressado muito, prejudicado a sua saúde por não ter poder de resolver todos os problemas, pessoas que chegavam no seu gabinete, na sua casa pedindo emprego, ou até mesmo pessoas que foram demitidas, né, por força das leis. Teria sido por isso também? Fala um pouquinho sobre isso. Então, Assis, como eu te falei no início e agora retornando aqui, conversando com o meu psicólogo Nazareno dos Reis, ele coloca o conflito vocacional em detrimento da gestão técnica, né? Explicando, o prefeito tem que ser sóbrio, técnico, e se tiver que demitir 1000 pessoas, digamos que eu tenha 5.000 funcionários, seja uma mega prefeitura, e eu preciso demitir 1000 porque a minha realidade financeira diminuiu, então eu tenho que agir com sobriedade. Muito bem, uma pessoa técnica, preparada emocionalmente para esse momento e com saúde, ela fará isso como gestor, mesmo que ela seja médica, pastor ou qualquer outra profissão. Ela faria isso em nome da gestão. Eu não soube fazer isso. Eu vinha frágil na minha estafa, no meu estresse emocional. Nesse momento de fragilidade, o coração de pastor foi muito pesado. Vou te dar um exemplo. Uma ovelha minha chega em casa chorando e diz: pastor, eu não quero mais ser sua ovelha porque o senhor me demitiu. E lá em casa eu era a única fonte de renda. Aquilo me abateu, me bateu muito, né? Aí outro me manda mensagem que na casa dele, aquelas demissões, aquelas pessoas chorando na minha porta e eu me relacionando com elas, isso foi fundamental para o aumento do meu adoecimento emocional, porque eu não sou, Assis, frio no sentido relacional. Eu sou sanguíneo, eu abraço, eu toco, eu nunca me esquivei de receber pessoas na minha casa, no meu gabinete, na minha igreja. Então, como prefeito, eu não deixei de ser pastor, apesar que num diálogo com o Lorival, uma vez ele disse: poxa, Ricardo, esquece que você é pastor, você é prefeito, pô. E eu disse: Lorival, eu sei que eu sou prefeito, eu estou prefeito, mas eu sou pastor. Deixar de ser pastor é difícil. E de fato isso foi esse gatilho emocional de não conseguir raciocinar apenas como prefeito, mas deixar o coração de pastor sangrar, sofrer com as pessoas demitidas, né? Com a dificuldade de pessoas, outro exemplo assim, pessoas, funcionários públicos de carreira que ganhavam 1.500, 1.700 por causa das gratificações. Você ter que tirar as gratificações e o funcionário público dizer: prefeito, eu não vou mais trabalhar, eu estou desanimado, eu estou devendo, e você sabe dizer: olha, eu sei que você tem um problema, mas eu na gestão tenho que tirar a sua gratificação. O Tribunal de Contas me impõe essa realidade. Aquilo me matava por dentro, Assis. Ver pessoas chorando no meu gabinete, funcionários sem gratificações, ovelhas minhas que não foram contratadas. Sobre a questão do grupo, eu vi uma fala do Lorival dizendo que Ricardo esqueceu as pessoas que o elegeram. Não, na verdade não é que eu esqueci. É que eu não pude lembrar de todo mundo, não dá para contratar assim de todo mundo. Olha só, digamos que eu coloquei 10, 20 pessoas minhas, bem próximas de mim, né? Mas eu não tinha como não ver essas pessoas e botar todas as pessoas que do grupo me ajudaram. Nem o prefeito consegue, né? E ainda bem que na campanha eu nunca prometi a ninguém emprego para todo mundo, mas eu tentei fazer o melhor possível. Então, naturalmente, não é que eu desprezei essas pessoas, é que não cabia todo mundo no governo a nível de emprego, né? Então, assim, eu não desprezei ninguém, eu não machuquei ninguém de propósito, mas a gestão em si termina afastando algumas pessoas que criavam uma expectativa de emprego, de melhorar de vida com a minha eleição, e aí não aconteceu. Mas não é que eu desprezei ninguém do grupo, é que o grupo também não teve maturidade emocional para entender o momento. Então, os que trabalharam na campanha, que não foram empregados,
a mulher do hospital, que não tem aquele cargo, tudo isso gera um momento difícil. Aí vem as críticas nos blogs, eu tentando responder, conversar com todo mundo, aí o grupo, algumas pessoas não entendem o jeito do pastor governar, querem mesmo que a coisa funcione, e aí isso tudo vai gerando dentro de mim o adoecimento que gera a síndrome de burnout, né? E aí eu vou para o tratamento, vou para a renúncia, e depois de um ano e meio é que eu paro de tomar medicação, eu paro de fazer terapia e, claro, vou ter que aprender as lições do meu erro, do meu adoecimento, contando com o carinho da minha igreja, da minha família, de pessoas que me amam de verdade. Ricardo, você se sentiu isolado, veja bem, porque você assumiu a prefeitura e, no meu modo de entender também, aqui é uma colocação minha, você não deveria ter procurado mais lideranças políticas, você não ficou sozinho, sem ter uma experiência necessária? Fala um pouquinho sobre isso. Então, Assis, mais uma vez... Faltou algum político experiente ao seu lado? Isso, boa pergunta. Mais uma vez... Você não é um político, você... um pastor que estava na política. Estava na política, né? Assis, de fato, mais uma vez eu trago para mim a autorresponsabilidade. Olha só, Marquinhos, quantas vezes Marquinhos abriu a porta da casa dele para que eu tirasse dúvidas, o entrevistasse. Lorival prontamente, várias vezes, eu tive lá na granja, eu tive com ele na roça de Jane, conversando com o Lorival, na época dos cortes, ele me deu uma boa assessoria. Quer dizer, tanto Lorival como Marquinhos, como ex-prefeitos, amigos, sempre me deram o know-how, a experiência deles. Mas talvez eu mesmo não procurei suficiente, tá? Fui a Afogados da Engazeira, eu e o Fernando Leme, secretário municipal, fomos um sábado de manhã, conversar com o Patriota, pela larga experiência que ele tem como prefeito, como político. Fui lá tirar dúvidas, né? Lá em Recife procurei alguns políticos também para tirar dúvidas, mas Assis, quando você está adoecido, mesmo que você tenha bons prefeitos lhe assessorando, o adoecimento não deixa de acontecer. Eu já estava num processo de definhamento emocional. Então, eu posso aqui diante de Petrolândia dizer, Lorival, Marquinhos, na medida do possível, me deram apoio, me deram orientações, mas não era só uma questão de ter apoio e orientação, é que, além de adoecido, a situação do município continuaria assim por muitos meses, e aí eu fui somando. Se isso vai continuar o ano inteiro, o mandato inteiro, e eu doente emocionalmente, isso vai dar um problema, isso vai gerar uma crise maior na cidade, porque além do problema real, que é a gestão em crise financeira, um prefeito doente vai adoecer mais ainda a nossa cidade. Mas eu quero compartilhar com você que não houve isolamento deles em relação a mim, mas talvez eu mesmo fui incapaz. Sim, eu mesmo fui incapaz de pegar mais informações e com sabedoria implementar os conselhos de Marquinhos. Deve ter sido uma falha sua, né? Uma falha, admito. Crítica, né? Não planejada. Eu não planejei me isolar de Marquinhos nem do Lorival. Isso aconteceu naturalmente com o meu processo de adoecimento e falta de inteligência emocional. Reconheço isso, mas bola para frente. O mundo não acabou, a vida continua. Nem Lorival, nem Marquinhos, ninguém pode ser responsabilizado pelo meu fracasso político naquele momento. Não, meu fracasso político foi o fracasso emocional, foi meu fracasso de saúde que naturalmente me fez parar na política. E reconhecer isso, eu acredito que estou tentando ser transparente e claro com a minha cidade, com a minha família, com a minha igreja. E sobre as pessoas que ficaram decepcionadas com sua renúncia, né? Então, quando eu topo com algumas pessoas, Assis, e eu vejo elas baixarem a cabeça, eu vou lá, olho para elas, peço perdão por não ter correspondido como político, abraço, peço perdão, faço o meu jeito de ser, eu sou assim, né? Mas aproveitando lembrar aqui, eu lembro que quando eu renunciei, Lorival fez uma nota muito clara, muito de apoio, Roberto Feitosa, várias pessoas da cidade mandando mensagem de carinho, Fabiano, com muito respeito, todo mundo de alguma forma me deu apoio emocional e dizer assim, cara, não deu, vai em frente, se cuida. Ok, vamos lá. Agora eu lembro que em 2017 o deputado Rodrigo Novaes escreveu uma nota horrível
né? Ele foi insensível, ele foi horrível mesmo. Ele é um cara inteligente, um cara um bom deputado e tal, e fazer uma nota lá dizendo que eu fui covarde, irresponsável. Até entendo, o pastor foi decepcionante, é verdade, eu decepcionei, mas poxa, me perdoe, eu fiquei doente, eu não posso continuar morrendo ou cometendo um crime de matar a mim mesmo lá no meu trabalho. Não posso fazer isso, a vida está acima das coisas, não é? Então ele falando da minha covardia, e aquilo me abateu, meu Deus, eu sou um covarde mesmo, poxa, por que é que eu não sei, por que eu não continuei lá? Aí fazendo uma reflexão assim na minha vida, eu pensei, pera, será que eu sou covarde mesmo? Pera aí, quantas vezes eu renunciei? Quantas vezes eu desisti das coisas? Nunca fiz isso. Eu tenho 49 anos de idade, né? Com 17 anos eu saí de Petrolândia sozinho, fui para Camaragibe, me alistei na Marinha, passei numa seleção rigorosa, fui militar da Marinha por mais de um ano, morei sozinho em Natal, arrumei emprego, longe da família, passei dificuldades. Quando eu me converti aqui, tive uma experiência com Deus, com 22 anos, eu fui morar em Orocó, fui missionário leigo, sem formação teológica, evangelizei nas ilhas das maconhas, dos ambientes pesados lá em Orocó, nunca tive medo de morrer, ganhando almas para Jesus, falando do evangelho em lugares perigosos em Orocó. Eu fui para o seminário com 25 anos de idade, casei, morei de aluguel em Recife, enfrentei a vida, fui pastor numa favela em Ouro Preto, em Olinda, cuidei de drogados por quase 10 anos, coloquei gente complexada, complicada dentro de casa. Aí, analisando isso, eu digo, não sou covarde. A minha renúncia na gestão é um ponto na minha vida. Eu estive covarde, eu fui frágil, eu fiquei doente, a ponto naquele instante ali. Mas olhando o meu histórico, o deputado Rodrigo Novaes, cuida da sua vida, cuidado para não adoecer, fica bem aí com a tua família, mas cara, respeita a doença do outro, né? Eu fiquei doente, quase que morria, Assis. Algumas vezes naquele gabinete eu chorava de angústia, tentando fazer as coisas e não conseguia. Além de orar de forma alegre pela cidade, muitas vezes naquele gabinete, teve vezes que eu me ajoelhava e orava e me sentia mal, angustiado. A síndrome de burnout faz você se sentir incapaz, incompleto, imperfeito, fracassado, desanimado, e você perde a paixão pelo que você mais ama, que é servir. Então, se você é um blogueiro e você está aqui com burnout, você perde o ânimo pelo seu trabalho. Quem tem burnout, se eu fosse só um pastor, Assis, eu seria um pastor triste, não pregaria com alegria. Se eu fosse um esportista, eu não chutaria mais ao gol, eu não faria mais, não vou mais cobrar um pênalti porque eu não consigo. Então, o burnout fragiliza por dentro, que se reflete a pessoa por fora. Então eu adoeci, o deputado não entendeu isso, tirou uma casquinha aproveitando para dizer que o grupo escolheu mal, não sei o quê. Deputado, não foi isso não. O grupo escolheu tão bem que eu ganhei as eleições. Tenho um bom nome, tenho respeito da minha família, carinho da minha igreja, respeito dos católicos. É que eu fiquei doente, e entre adoecer e morrer, adoecer e se cuidar. É isso que você faria no meu lugar, e qualquer um. Primeiro a vida, depois o trabalho, depois a profissão. Primeiro a saúde, depois ganhar dinheiro e trabalhar. Primeiro a vida, depois as coisas. Então, entre as coisas da prefeitura e a minha vida, uma vez eu brinquei com o Jane, antes de eu renunciar, eu falei, Jane, é melhor que eu renuncie e você assuma e eu continue vivo, do que eu morrer e você assumir que nem seu marido. O doutor Simões morreu, Marquinhos assumiu. Eu não vou morrer para você assumir. Eu vou me cuidar e você toca a sua vida. Cuida da cidade enquanto eu me trato. Um dia eu volto a cuidar da cidade, ajudando os políticos, ajudando o agricultor. Um abraço ao Rogério Novaes. Eu quero cuidar da família do Rogério Novaes, do agricultor. O político eleito ou não eleito, tem depressão lá, tem angústia, tem sofrimento. O pastor quer continuar cuidando dessas pessoas. O empresário rico que está morrendo de angústia, ganha 1 milhão por ano, mas está morrendo na alma por dentro, eu quero voltar a ajudá-lo. E se eu tivesse morrido, eu não ajudo o empresário adoecido, eu não ajudo o agricultor com depressão na área rural, eu não ajudo o adolescente em conflitos. Eu sou um restaurador de famílias. Eu nasci para cuidar de pessoas, mas só que, morrendo na prefeitura, não estava cuidando nem de mim mesmo.
Já ouviu aquele ditado, Assis, que Jesus falou? Antes de você soprar o argueiro do olho do seu irmão, primeiro limpa teu olho. Cuide bem de você mesmo, depois você cuida do mundo inteiro. Então o deputado foi infeliz com essa expressão de que eu sou covarde. Não sou covarde, amo a cidade e por amor à Petrolândia renuncio, tendo crença de que Jane continuaria e faria melhor do que eu. E está fazendo, e Deus abençoe ela e o seu digno trabalho com os seus dignos secretários. Muito bem, vocês estão ligados aí no programa Acordando com Notícias, apresentado aqui diariamente de segunda a sábado, das 6h30 às 8h30, por este amigo de vocês, Assis Ramalho. O programa é esse que leva para vocês as notícias locais, nacionais, regionais, internacionais, as notícias do esporte, política, economia, entrevistas, enfim, todas as notícias dentro do seu programa ao vivo. E tem também o quadro Entrevista, o bate-papo hoje, a entrevista bate-papo, porque aqui a entrevista bate-papo mesmo é com o Ricardo Rodolfo, o pastor Ricardo Rodolfo e ex-prefeito de Petrolândia. Por sinal, Ricardo, estão perguntando aqui sobre sua carreira política, acabou? Se depender de mim, Assis, a minha carreira agora é só pastoral, é só de servir a comunidade sem a política. Se Deus quiser mudar isso na minha cabeça, no meu coração, Ele é soberano, mas hoje eu realmente não gostaria de disputar nenhuma eleição. Acho que se lá atrás, quando Lorival e Marquinhos dissesse, Ricardo, você é o nosso candidato, creio que eu amadureceria e diria para eles, não cara, hoje não, procura outro aí do seu grupo, eu vou continuar servindo a cidade. Isso faz parte dos meus planos daqui a 8 ou 10 anos, mas a decisão foi minha, aceitei concorrer. Creio que a pessoa certa no momento errado, ou a pessoa certa no momento errado mesmo, é isso mesmo, não é com as pessoas erradas, é no momento errado. Eu acho que eu não estava emocionalmente preparado para lidar com aquele momento de fragilidade municipal. Quer um exemplo, Assis? Eu fui criado muito num ambiente de honra, meus pais, elogios, palavra de carinho, de respeito. Um ambiente de igreja é um ambiente de honra, de respeito, de elogios, de fortaleza. E no ambiente onde eu ganhei as eleições, você lembra que eu não fui eleito com metade dos votos da cidade, foi 37%. Então uma parte me queria como prefeito, uma parte pequena. Uma outra parte considerável queria Fabiano, porque ele tem o mérito dele, tem o grupo dele. Uma outra parte queria Dr. João, bom médico, bom político lá. Então assim, a cidade não me queria plenamente. Então quando eu assumo, tem uma cidade dividida, torcendo contra, me associando à imagem de Lorival, porque Lorival tem o histórico dele, que eu respeito e admiro, mas você sabe, a rejeição de Lorival talvez tenha sido a maior do segundo mandato em diante, é claro, né? Primeiro mandato ele teve um governo bom, tinha grana, tinha uma coisa mais rápida para fazer na cidade. Mas você sabe que a partir do segundo mandato dele, nos 2 últimos anos, talvez a avaliação dele caiu muito por causa, além da dificuldade talvez financeira da cidade, talvez ele se fechou no mundo dele, no canto dele, por não aguentar também as críticas naquele momento. Então assim, a rejeição dele era muito alta, e aí eu assimilo essa rejeição do Lorival e vamos para a guerra, né? Então tudo isso gerou no meu coração a fragilidade emocional, mas eu assumo realmente que o que foi mesmo que você falou aí foi sobre a... Ok, é isso aí. Falar nisso, Ricardo, qual avaliação você faz do seu governo? Então, Assis, teve umas coisas assim que eu faria e continuaria fazendo, né, caso eu ficasse os 4 anos, essa espontaneidade para trabalhar, para me envolver com as pessoas. Você lembra do mutirão, quase 500 pessoas limpando a orla, né? Então esse jeito de me relacionar, de atender as pessoas, eu acho que continuaria. Caso eu não adoecesse, isso seria uma marca aí do meu trabalho, né, de fazer as coisas com o povo, me relacionar mais com as pessoas, não é? Então assim, a avaliação de 7 meses é difícil falar, mas eu acho que antes do meu adoecimento, eu estava lá bem, focado, né, imerso, ia cedo para a prefeitura, saía tarde, né? Isso, claro, também foi um erro, porque eu mergulhei demais e descansei muito pouco, eu trabalhava nos domingos, né? Então, assim, a minha avaliação básica, né? Passei na média, né? Não fui extraordinário, mas não fui medíocre, né? Eu acho que eu passei na média, né? Além dos mutirões, eu ia a Brasília, ao governo do estado, tudo que eu fazia havia paixão e dedicação.
lamentavelmente, essa paixão não foi suficiente para que eu me mantivesse saudável por 4 anos. Não foi possível, mas Deus sabe de todas as coisas. Mas além dessa do mutirão, eu tive algumas experiências boas, não é? Uma delas, eu não sei se você sabe, quer dizer, eu acho que os prefeitos anteriores já tiveram lá com algum presidente da República, em algum auditório e tal, mas eu tive a honra de 10 prefeitos no Brasil que faziam parte da associação de cidades que hospedam usinas hidrelétricas. 10 prefeitos entraram lá no gabinete de Temer, né, para falar com ele sobre a sanção presidencial para o projeto de lei do Fernando Bezerra Coelho, que dá o retorno do ICMS à Petrolândia, né? Então nós entramos lá e eu quebrei um pouco o protocolo quando a moça pediu para os prefeitos ficar no canto do gabinete do presidente. Ele estava conversando no outro canto da sala, que é uma sala de 10 a 15 metros, e aí tinha a mesona entre o presidente e o grupo de prefeitos, tinha a mesona presidencial no meio. E eu disse, mas eu vou orar aqui, abençoar esse lugar, né? Eu sou pastor, além de prefeito. Fui lá e pedi licença aos prefeitos, enquanto o presidente não vinha atender a gente, eu taquei as minhas mãos ali, assim, no gabinete do presidente. Orei baixinho. Aí a mulher, a mestre de cerimônia, prefeito, olha, não é aqui não, é ali, você está aqui, a mesa do presidente, sai daí. Mas eu disse, não, moça, eu estou só orando aqui rapidinho, aí voltei. Talvez Ricardo tenha sido o único pastor, o único prefeito, né? O único prefeito que tenha entrado no gabinete de Michel Temer na época, né? E tenha orado por ele. Foi muito engraçado. Então, assim, outra coisa, né? O gabinete da prefeitura, quantas lágrimas, né? Quantos aconselhamentos. Eu cuidei de alguns funcionários que tinham depressão, angústia, síndromes, né? Eu mesmo doente, mas mesmo assim cuidando de algumas pessoas. Lembro-me de uma funcionária que estava com depressão porque a gente tirou as gratificações dela e ela com problema no casamento, e a gente ali, ela conversando com o prefeito, mas achou um pastor, e no final, além de aconselhá-la como gestor, dizendo que não ia ter gratificação, mas eu pude orar com ela e tentar, em muitos casos, né, conversar com a gestão de forma humana, não é? Às vezes ali no hospital, ver como é que tá os funcionários, motorista de ambulância. Tentei, no possível, cuidar o máximo das classes de funcionários, mas de fato o meu adoecimento precocemente me roubou um mandato de 4 anos. Com 7 meses, na última semana, conversando com o Jânio, com a minha família, eu entendi que nesses tratamento de 6 meses a 1 ano eu precisava parar ou ia prejudicar a Petrolândia. Por amor à Petrolândia, eu renunciei. Creio que foi a melhor. Não foi fácil, machuquei pessoas, deixei pessoas desanimadas, mas eu fiz o melhor para a cidade. Você já pediu desculpas aí às pessoas? Claro. Aqui, você está ligadinho no programa Acordando com as Notícias. Hoje aqui no quadro Entrevista, o bate-papo é com o pastor Ricardo Rodolfo e ex-prefeito, né? Por coincidência, Ricardo, hoje, dia 1º de agosto de 2019, faz exatamente 2 anos, né, talvez tenha sido uma das decisões mais difíceis da sua vida, se não a mais difícil, né? Então hoje faz 2 anos que você assinou aquele papelzinho lá. Foi. 2 anos atrás. Todos nós, assim, passamos por dias difíceis, né? Você teve um problema lá no passado, né? Um trabalho. Todo ser humano. E a minha foi aquela crise. Eu enfrentei poucos momentos difíceis, né? Eu tenho sempre muita alegria na minha vida, mas olha, quando eu tinha 15 anos, Rubinho morreu na Cidade Velha. Você conhecia seu primo e meu irmão. Chorei, sofri. Foi um dos dias difíceis da minha vida quando meu irmão morreu naquela cidade afogado. Aqui na Cidade Nova, eu era pastor lá em Recife, recém-ordenado. Minha irmã morreu, nega, Rosiane. Outro dia triste da minha vida, né, onde eu chorei muito e até fiquei chateado com Deus, porque Deus não curou a minha irmã. E o terceiro momento difícil da minha vida foi o dia da minha renúncia, porque é como se eu tivesse fracassado para sempre, adoecido para sempre, mas aí, depois de 6 meses me tratando e me restabelecendo, eu entendi que Deus me ama, me perdoa, minha família me ama, me perdoa, a igreja que me acolheu como pastor, ela me ama, me perdoa, e as pessoas que ainda não me perdoaram, vão me perdoar. Porque todo mundo tem que um dia decidir, depois de um fracasso, se vai continuar pensando no fracasso ou se vai virar a página para dar sentido de novo à sua vida. Então eu resolvi que aquele adoecimento
traria um lucro para a minha vida. Eu hoje me conheço melhor, estou escrevendo sobre isso porque esse meu dilema, esse meu fracasso emocional pode ajudar outras pessoas a não serem um fracasso emocional. Tem gente que vai cometer suicídio, tem gente que vai perder o casamento por causa de doenças psicossomáticas. E eu, como pastor, e passando por isso, posso agora, através de um livro, através das minhas palestras, através aqui do rádio, se você me permitir, quero ser parceiro seu aqui no rádio, através da minha dor emocional, eu posso ajudar outros a passarem por isso de forma digna e abençoadora. Eu não apenas vou abençoar as minhas ovelhas na IBM, mas o munícipe, o cidadão de Petrolândia vai ter um ex-prefeito, um pastor humano que errou, que ficou doente, que hoje pode ajudar milhares de pessoas a não adoecerem, a cuidar melhor da sua saúde física, a cuidar melhor da sua saúde familiar, a buscar inteligência financeira, não gastar mais do que ganha, né? O comércio agradece. A inteligência emocional, Assis, é a capacidade de você lidar com os problemas da vida de forma sóbria, sábia, sem explosões, sem agonias e sem adoecimento. Então, o meu adoecimento vai resultar em glória para Deus, porque eu vou usar isso para abençoar a minha igreja, a minha cidade e a milhares de pessoas que lerem o meu livro, né? Agora no final do ano. Esse livro você já tem eu estou escrevendo. Eu estou escrevendo, ainda não sei se vai ser o poder do recomeço ou em busca da verdadeira saúde. A gente está vendo um título e o tema, mas tem a ver com recomeço e saúde emocional. Você vai misturar aí e falar da sua passagem pela prefeitura? Isso, claro, porque foi lá que eu adoeci, né? Claro, eu vou falar e quero dizer assim, que no final do ano eu estou completando 50 anos de idade, né? Espero que eu e você viva 100 anos, né? A gente tem que viver muito mesmo. Você sabe que eu digo para minha sogra sempre, minha sogra, olha, não morre antes de 100 anos não, viva muito minha sogra, porque viver muito é sinal de maturidade, de saúde. Então Assis, no final do ano... Vocês que não gostam de sua sogra, tem muita gente, sogra, o pessoal gosta de falar de sogra, né? Você que não gosta de sua sogra, Ricardo está desejando... Um abraço para a pastoria, meu sogro. Assis, olha só. Ricardo está desejando 100 anos para a sogra. Tem gente que não fica falando da sogra, rapaz. Assis, é o contrário. No final do ano eu faço 50 anos de idade, né? Recomeçando o meu ministério pastoral. Eu completo 20 anos de ordenação. Fui ordenado em Recife em 99. Eu tenho 22 anos de casado com Lídia. Um beijo para minha esposa e meus filhos. E eu estou há 15 anos, 14 anos aqui em Petrolândia. Então assim, final de ano, recomeço na minha vida. A igreja murchou um pouquinho, meu ministério murchou um pouquinho, até eu mesmo murchei um pouquinho, mas agora eu estou recomeçando a minha vida, virando a página como um pastor que adoeceu, um político que fracassou porque adoeceu na gestão, mas recomeçar é necessário. Até Deus recomeçou. Todos nós podemos recomeçar assim, nada de, eu vou morrer, vou cometer suicídio. Não, cara, morra não, viva. Não é? Ninguém tem que morrer porque renunciou ao mandato, ninguém tem que morrer porque a mulher foi embora. A mulher foi embora, tchau querida, vai-se embora. E você casa, vê aí uma esposa, o filho te desprezou, tchau meu filho, você está desprezando eu como seu pai, seja livre, ame a si mesmo. Um mandamento da Bíblia é o seguinte, ame a Deus de todo o seu coração. E ame a você, e ame ao próximo como a ti mesmo. Então você precisa ter amor próprio. Então a minha renúncia não foi o final da minha vida, foi o final do meu mandato. Pode ser até o final da minha vida política, mas tem uma coisa, não foi o final da minha vida, porque eu estou vivo. Eu vou recomeçar. Já recomecei e quero, em parceria com você e com a cidade, servir a ela da melhor maneira possível. Ok, o espaço aqui está sempre aberto, Ricardo. Você está ligado no programa Acordando com as Notícias, aqui pela Web Rádio Petrolândia, chegando e abalando. Web Rádio Petrolândia, chegando e abalando. Diariamente a gente apresenta aqui o programa Acordando com as Notícias, ao vivo, e também tem o quadro Entrevista, o quadro Bate-Papo. Hoje o bate-papo é aqui, o bate-papo aqui é com o Ricardo Rodolfo, pastor da Igreja Missionária. Isso, com muita alegria. E ex-prefeito de Petrolândia, hoje faz 2 anos da sua renúncia. Ricardo, eu gostaria de agradecer
sua presença Cara, aqui no muito programa obrigado. Acordando com Eu que Notícias. agradeço. Mas eu gostaria que você olhasse para aquela fuxiqueirinha ali, para aquela câmera ali, e deixasse uma mensagem para todo o povo de Petrolândia, sejam que estejam aqui em Petrolândia, estejam na região, que a gente tem muitos conterrâneos que moram fora, e pessoas da região também que ouvem o programa Acordando com as Notícias, a Web Rádio Petrolândia, leia o blog de Assis Ramalho. Então, depois de 2 anos, inclusive eu falava aqui direto durante a semana, depois que a gente aceitou a entrevista, eu digo, Finalmente. Ricardo vai falar, ele vai falar. Depois de 2 anos, Ricardo deu uma recuada, não quis dar entrevista e tal. Necessário, aí necessário. voltou a falar, claro que ele continuou falando, né? Não Uhum. estava dando entrevista. Claro. Olha para aquela câmera ali, Ricardo, e deixa sua mensagem para o povo de Petrolândia, para aquelas pessoas que já lhe perdoaram, que vão lhe perdoar, como você falou aí. Faça um resumo aí, ali, por meio dessa Amém. imagem. Valeu, Assis. Muito obrigado por essa oportunidade. Espero ser seu parceiro aqui na Web Rádio ou na Com Aliança, certeza. ou quem sabe nas duas, mas eu quero voltar a me comunicar certeza. com as cidades, né? Eu fiz o programa Família Esperança antes, lá na São Francisco, nós dois, né? Exatamente. Você fazia cedinho Acordando com a Notícia, que ficou E você- famoso e e você deu origem chegava- aqui. e você E eu pra- chegava depois, você falava para me que render. era muito legal. Então nós temos essa Um recado parceria. aí para o povão. Então, olha só, eu quero assim, primeiro agradecer a Deus, né, a oportunidade de, além de servir a Deus como pastor, ter passado 7 meses como prefeito da minha cidade. Né? Agradeço a Deus a honra que Marquinhos e Lorival me deram de me convidar. Muito obrigado, foi realmente uma honra, né, vocês pensarem no meu nome. Obrigado pelos 7.224 eleitores e os outros que não votaram em mim, mas de forma digna escolheram outros candidatos e fizemos aquela eleição emocionante, né? Muito tensa, mas muito emocionante. Mas após o meu adoecimento não foi possível continuar. Já pedi perdão e abracei tantas pessoas que pessoalmente eu não pude alcançar como prefeito, mas tinha alcançado antes como pastor e eu posso continuar alcançando você ainda como pastor e amigo. Então vamos continuar, né? Sou grato a Deus por essa oportunidade de servir a Deus em Petrolândia, né? Sou o pastor mais feliz do mundo. Aqui em Petrolândia pode ter pastor igual, né? Mas mais feliz do que eu, não. Eu sirvo com paixão e alegria, não é? Então, assim, muito obrigado, né, a Deus por essa oportunidade. Eu quero, assim, declarar para a cidade uma palavra de bênção. Petrolândia continua sendo uma cidade de esperança, uma terra abençoada. Ela não tem o potencial financeiro que tinha ontem, mas isso não impede que Jane faça o básico pela cidade, né? Deus abençoe os vereadores dessa cidade. Eu sempre gostei de me relacionar com todos dessa cidade, com ricos e pobres, com advogados e juízes, com políticos e empresários, e vou continuar. Teve esse tempo de reclusão, esse tempo de recomeço, esse tempo de reflexão, ok, 2 anos se passou, de forma proposital eu marquei com Assis hoje, ele nem lembrava, ele veio saber 1º de julho agora, 1º de agosto, que era o dia da minha renúncia, mas quando ele conversou comigo, 2 anos, né? quando você fez a série de entrevistas com os prefeitos, eu falei, Assis, pensando bem, não vamos fazer agora, vamos fazer em agosto, que aí completa 2 anos, e aí acertei para o dia 1º de agosto, por quê? No ano passado, assim como o dia da minha renúncia, ainda foi muito doloroso lembrar desse dia e desse momento. Foi dor, foi choro, foi tristeza, mas hoje eu posso dizer para Petrolândia, para minha família, para a minha igreja que eu estou restabelecido. Eu estou pronto para servir novamente. Eu tenho tentado escrever um livro para abençoar milhares de pessoas com a minha experiência de fracasso emocional e de restabelecimento emocional. Eu estou escrevendo as minhas palestras, eu pretendo no ano que vem me oferecer às escolas municipais, estaduais, para continuar servindo a cidade com palavra. A nossa palavra motiva e abençoa as pessoas. Esse é o dom que Deus me deu, de falar corretamente, de abençoar a cidade. Então, quero voltar às escolas, quero voltar à rádio, ou aqui ou na Aliança. Um abraço à Aliança, a João Júnior e ao Assis Ramalho. Se Deus permitir, eu volto em 2020, abençoando a cidade com um programa diário. E eu louvo a Deus pelos meus pais que me amaram e nunca desistiram de mim. Tia Lita, tia Cida, tia Carminha, todas as tias, todos os primos, Luciano, Lourinho, o primo do meu pai, meu padrinho. Deus abençoe minha família que me acolheu no momento de dificuldade.
que me abraçou quando eu mesmo não queria me abraçar. Então eu agradeço a Deus, a minha família, a minha igreja, que me ajudou nesse processo de restauração. E agora me coloco à disposição, né, para ajudar a cidade, não mais como político, mas como pastor, né, servir aqui na rádio, servir a minha cidade e fazer o que eu sempre fiz: amar a Deus e amar as pessoas. Pessoas precisam de pessoas. E eu quero ser uma pessoa que ajuda outras pessoas. Então, quero ir às agrovilas. Eu fui lá recentemente, levei cestas básicas de ofertas da nossa igreja, né? Rosivaldo Castor, os líderes da nossa igreja espalhados aqui na cidade, fazendo bem, Josimere Capistrano, o Silvio de Noca, toda a liderança da IBM, me ajudem a continuar fazendo o que eu sempre fiz e o que eu sempre vou continuar a fazer: ser igreja viva na área rural, em meio aos pobres, em meio aos doentes. Então, eu termino por aqui agradecendo a Deus a possibilidade de recomeçar e fazer melhor do que eu fiz ontem como pastor. Esse meu adoecimento não foi para me tornar um fracassado para sempre, mas para me fazer um vencedor para sempre. Os meus filhos, a minha família verão que não foi o fim da minha vida a renúncia, foi o recomeço de uma nova história e de um novo momento na minha vida. Assim, se você me permitir, eu queria encerrar esse momento aqui orando pela sua rádio, orando pela cidade. Eu estou feliz com o que eu faço. Eu queria fazer esse momento aqui de oração e declarar para a cidade: eu me coloco à disposição para continuar servindo, né? E se você permitir, eu queria fazer isso, Assis, agora. Com certeza, para todos Pode nós, ser? inclusive para os nossos ouvintes, leitores do blog, As Bênçãos do Pastor Ricardo. Pronto, então aí onde você está, curve a sua cabeça. Se você puder dar a mão aí à sua esposa, a seus filhos. Eu quero orar por Petrolândia, orar por nós aqui e pedir que Ele continue sobre nós. Por favor, ore comigo. Senhor Deus, nosso Pai, nós te adoramos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus bom, é um Deus de propósitos, é um Deus de misericórdia. Senhor, eu peço que a sua bênção repouse sobre a Web Rádio Petrolândia. Ó Deus, em especial sobre a vida de Assis, da sua esposa, do seu filho, que ele tenha saúde para continuar ministrando aqui a boa notícia, o bom jornalismo. Ó Deus, a boa informação, que a sua bênção repouse sobre esse lugar. Faça prosperar mais e mais essa rádio, os outros blogs da cidade. Abençoamos os blogueiros, ó Deus, todos que trabalham em rádio, que a sua bênção venha sobre nós. Oramos por Janielma, por Marquinhos, que a família, ó Deus, que o governo de Jane, a sua bênção repouse sobre ela. Livra ela do mal. Abençoe a Câmara de Vereadores, o juiz da cidade, as autoridades, ó Deus, o padre dessa cidade, os pastores dessa cidade, que a sua bênção repouse sobre cada homem e mulher que vive nessa cidade. Abençoe os nossos irmãos das agrovilas. Arranca, Senhor, esse espírito de depressão e tristeza